Então vamos lá, eu quero aproveitar a oportunidade, né, dizer que a gente está aqui na Clinifert fazendo esse podcast com a doutora Kazui, com a doutora Mila, que são grandes referências aqui em Florianópolis, no Brasil também, para falar um pouquinho sobre ovodoação. Doutora, para quem que a ovodoação é indicada? Então, a ovodoação é um tratamento de reprodução assistida que dá uma taxa de sucesso muito, muito boa, comparada com a taxa relacionada à idade ou ao problema de cada mulher que vem nos procurar. Por quê? A ovodoação ela vai estar indicada para aquelas mulheres que não têm uma reserva ovariana boa. Isso por causa da idade ou porque às vezes elas têm um problema já genético ou biológico que as torna portadores de uma reserva ovariana muito baixa. Então, com isso, os óvulos não respondem adequadamente a uma estimulação, elas vão ter uma quantidade menor de óvulos e associada geralmente a uma qualidade menor também. Então, as mulheres que se beneficiam desse tratamento, que é a ovodoação, são aquelas mulheres que têm, primeiro, como eu falei, reserva ovariana baixa. Segundo, uma menopausa precoce. Existem mulheres mesmo abaixo de 40 anos que apresentam uma falência ovariana precoce. Elas entram na menopausa precocemente. Em terceiro lugar, aquelas mulheres com idade mais avançada, que vai ser a maioria das nossas mulheres que nos procuram. Então, são aquelas que depois dos 43, 44 ou 45 anos, elas já não têm óvulos em quantidade e qualidade que possam efetivar, né, a solução de uma gravidez. Existem pacientes também que, por motivos médicos, como, por exemplo, a quimioterapia ou radioterapia após um tratamento, como parte de um tratamento oncológico, elas perdem essa qualidade, a quantidade de óvulos. Alguns casos também de cirurgias ovarianas. Então, existem casos de cirurgias extensas, grandes, que acometem problemas que acometem os ovários, havendo necessidade de retirá-los. Então, as mulheres vão necessitar da ovodoação. Doutora, como é que essas mulheres costumam reagir quando elas ouvem que elas vão passar pelo tratamento de ovodoação, né, ou quando elas são apresentadas para esse tratamento? Bem, as reações das mulheres são variáveis, né? Algumas já suspeitam, então elas já vêm assim, quando recebem a confirmação, elas ficam tristes, muitas se sentem impotentes, então vem aquela coisa assim de, nossa, de culpa, por que eu não procurei o médico antes, por que eu não consegui descobrir esse problema, né, que eu deveria ter procurado ajuda antes. Muitas delas são pegas assim de surpresa, então elas levam um choque quando recebem aquilo, algumas choram na nossa frente. Então a gente nosso papel é tentar, né, acolhê-las, é tentar fazê-las entender que é um problema que não é só delas, né? Muitas mulheres têm esse mesmo problema, mas há uma solução. Então, aí depois elas passam, então depois dessa fase assim de tristeza, de culpa, de insegurança, elas acabam depois refletindo um pouco mais, talvez em casa, depois de algum tempo ou no mesmo dia, elas têm uma sensação de, vamos dizer, de que bom, eu posso ter uma esperança. Então seria aquela coisa assim até de agradecimento, que bom que existe essa opção, né? Então essas são as reações mais comuns, assim, né? Então, apesar desse choque inicial, né, esse choque emocional, elas acabam tendo um tempo para processar e poder aceitar e se informar um pouco mais sobre o tratamento. E aí eu vou perguntar quais são as dúvidas mais comuns que surgem dessas mulheres com relação ao tratamento de ovodoação? Então, a partir do momento que elas começam a aceitar o tratamento, começa a surgir uma série de dúvidas, né? Por exemplo, como é que será que vai ser o bebê? Ele vai ter minhas características? Né? Claro que a gente tem que dizer não, porque a genética não é tua, mas quando você faz ovodoação, depois elas vão entender que também
a seleção da doadora vai talvez permitir que a criança tenha, sim, características também próximas a dela. Né? É impossível garantir que genética é uma coisa muito complicada, mas, de qualquer forma, elas vão ter, a gente vai à clínica que for receber, providenciar essa doadora, ou onde ela for comprar através de um banco de óvulos, ela vai procurar, nós iremos procurar também aproximar da melhor maneira possível as características também, que é uma preocupação inicial delas. Certo. Né? Então a gente pode entender que a clínica tem essa preocupação de aproximar, trazer pessoas mais próximas fisicamente, mais parecidas, tanto da doadora quanto com relação à receptora. Sem dúvida. Eu acho que a gente trabalha com bastante transparência. Nós temos que ter um pouco de calma para até que a gente consiga uma doadora adequada, né? Mas a gente sempre procura, da melhor maneira possível, otimizar todo o tratamento. Né? Outra dúvida que elas têm é assim: o que será que alguém vai ficar sabendo? Como que eu tenho que enfrentar a família a respeito desse assunto? Então, nós esclarecemos que, em princípio, no Brasil, a regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina é o anonimato, né, o sigilo. Então, ela nunca vai saber quem é a doadora e vice-versa. A doadora também não vai saber quem é. Então, isso já deixa bastante tranquilidade para a paciente, né? E assim vão surgindo as dúvidas. Elas têm como é que é feita a seleção da doadora, que a gente já falou, então, como que é feita, como que ela vai, o tratamento dela vai ser muito doloroso, vai ter muita medicação, porque ela provavelmente já está acostumada com aquele tratamento que toma uma série de medicamentos injetáveis, um pouco mais desconfortáveis, mas quando se trata do preparo para o ovo-recepção, no fim ela vai ser a receptora dos óvulos, né? Então o tratamento é muito tranquilo, são medicamentos, uma baixa dosagem hormonal, são a base de medicamentos via oral, ou vaginais, ou transdérmicos, enfim, geralmente não há injeção para elas fazerem. Né? Interessante isso. Isso. Essa mulher, então, que recebe óvulos, ela não precisa passar pela coleta, é isso? Exatamente. É bem diferente do processo. Então, a ovodoação envolve o tratamento de duas mulheres. Uma é da doadora. Então, a doadora, sim, ela vai passar por um tratamento, ela vai receber medicamentos para que a gente possa colher um número maior de óvulos, né? Esse processo vai levar mais ou menos a 10 a 12 dias de tratamento, à base de medicamentos, à base de exames de acompanhamento através do ultrassom, para poder otimizar também a dose de medicamentos necessários para que a gente atinja o momento ideal da coleta dos óvulos, né? Então a doadora passa por tudo isso daí. A coleta é feita através de uma sedação, também é um procedimento bastante tranquilo, leva 10 a 15 minutos, e a partir daí o laboratório é que vai se encarregar de fazer a parte da doadora ou a parte da receptora. Né? Então, a partir daí, no dia da coleta dos óvulos, nós teremos que ter a presença do sêmen, ou do companheiro da paciente, ou se ela não tiver um companheiro, né? Às vezes é uma mãe solo. Então, aí ela vai precisar do sêmen de um banco, de um doador, banco de sêmen. Né? Então, nesse dia são feitos a injeção dos espermatozoides nos óvulos devidamente selecionados e no dia seguinte torna-se embrião. E esses embriões passam por uma evolução até 5, 6 dias para que possam estar prontos para serem transferidos para o útero da mulher. Certo. Então, paralelamente, a receptora ela vai poder estar se preparando para receber o embrião. Certo. Então, a parte da receptora mulher que realmente vai ter que passar por esse processo, ela vai também já emocionalmente vai estar bem preparada, ela tem que passar, então, né, sempre pela tua companhia também, né, porque vai ser um apoio para essas pacientes, o teu lado psicológico, e ao mesmo tempo a gente faz uma avaliação clínica bem boa da paciente, ver se ela está bem, assim também já foi feita com a doadora.
Então, depois de uma avaliação clínica, ela está bem, a gente vai sempre conversando, aí começamos o preparo. Então, ela vai receber medicamentos, né, por 12 a 14 dias inicialmente, para receber a fase do hormônio estrogênio. Então, o preparo para a gravidez envolve 2 hormônios, estrogênio e depois a progesterona. Então, o estrogênio vai assim, sendo adequada a dose, a gente vai aplicando, e quando a gente atinge a medida do endométrio adequada para que se faça a fertilização. Então, a coleta de ovos tem que ser coordenada com a coleta do sêmen, né, e com o preparo do útero. Certo. Então, nessa etapa, depois nós passamos a oferecer progesterona para a mulher que está recebendo, que vai receber o embrião. E depois de 5, 6 dias ela vai estar apta para receber o embrião pronto. Né? Então, a transferência de embrião pode ser a fresco, se a gente conseguir otimizar essa transferência, ou eventualmente, por outros motivos, ela pode também transferir o embrião congelado. Depois de pronto o embrião, nós fazemos o congelamento dos embriões, né? E deixamos, e depois preparamos, talvez na segunda etapa, o endométrio do útero da mulher que vai receber. A doutora acabou de falar aqui sobre as etapas de um tratamento, né? Desde o momento da coleta, então anteriormente a isso, todo o preparo medicamentoso, com relação também ao acompanhamento dos exames via imagem, né, via ultrassom, e aí a coleta e depois o laboratório que vai se encarregar pela fertilização in vitro e o preparo desse endométrio, dessa outra mulher que vai receber o embrião lá na frente, né? Mais ou menos isso, doutora? Correto. Okay. A ovodoação é um processo, assim, que dá resultados excelentes, né? Na faixa de 50% a 70% da taxa de sucesso. Quando na situação delas, elas teriam taxas mínimas, talvez menos que 5% de chance de engravidar. Então, a taxa é alta. Entretanto, a gente sempre gosta de ser bem transparente e esclarecer. Não existe nenhum procedimento que dê 100% de sucesso. Né? Então, isso elas têm que estar cientes que pode acontecer, que talvez elas tenham que fazer mais de uma transferência ou mais de um tratamento, 2 ou 3 tratamentos para atingir, né, finalmente o processo, né, da maternidade. Né? E aí lembrar que elas vão se sentir plenamente realizadas, né, que a gravidez por ovodoação é uma gravidez assim, ela tem que lembrar que a genética é um pontinho ali nesse processo todo, né? A maternidade não é o óvulo, a genética, a maternidade é todo o resto, desde a época que ela está, desde a etapa que ela está se preparando para receber, que está fazendo com que o teu útero esteja bem preparado. Normalmente ela também está se preparando com uma alimentação adequada, né, com hábitos normais de atividade física, etc. Então ela já está se doando para aquela gravidez. E engravidando, ela vai dar vida a essa criança, ela vai se cuidar durante toda a gestação e vai dar a vida ao bebê, né? Então, é uma realização completa. E além disso, sempre me perguntam, mas será que não tem nada de mim nessa gravidez do bebê? Então eu respondo, tem muita coisa tua, porque toda a alimentação, todo o sangue que passa dela para o bebê. Então, se ela não tiver um cuidado adequado, também poderá refletir no bebê. Ela já se cuidando, como eu sei que todas se empenham, já vai ser uma ajuda grande. Existem alguns pontos chamados uma coisa da epigenética. São alguns genes que vão se aparecer na gravidez para aquela criança lá, que vão ser passados para ela. Então, vão ter também alguma influência, né, no desenvolvimento daquela criança. Então faz parte, ela é a partir do instante que o bebê está lá, ela é a mãe, ela é que vai, né, vai sentir a maternidade plenamente, tanto do ponto de vista físico como emocional.
né? Então vai sentir o movimentozinho do bebê, o crescimento, aquele amor que ela vai dar. Quer dizer, ser mãe não é, ser mãe do óvulo, né? Ser mãe é muito mais do que isso. É o amor, é o cuidado, é essa expectativa boa em relação à gravidez. Doutora, que dica você dá para uma mulher que está querendo engravidar, né, que está tentando já há mais de um ano e não está conseguindo? Olha, a mulher que está tentando engravidar há mais de um ano, depende da idade. Se ela for novinha, com 30 anos, tudo bem, dá para falar, olha, vai com calma, mas procura um médico, procura um especialista. Agora, o que fazer? Aquelas mulheres que já estão com mais de 40 anos, ela começou a tentar engravidar, já tem que procurar um médico, não precisa nem ficar tentando um ano. Ela começou a tentar antes mesmo de fazer um ano, ela já tem que procurar uma ajuda, avaliar como está a sua reserva, o que ela pode fazer para poder acelerar a gravidez, quais são as chances que ela tem de engravidar, ela tem que saber, ela tem que se informar, né? Então, um ano, não tem dúvida, todas as mulheres devem procurar um especialista para poder receberem uma orientação correta. Certo. Então, se você está tentando engravidar, né, deseja engravidar e tem dúvidas sobre a sua saúde reprodutiva, entre em contato, né, procure um médico especialista na área, faça os seus exames e procure saber, né, você e o seu parceiro, se há algum impedimento para que vocês tenham essas informações o quanto antes. Lembrando que a doutora falou aqui sobre idade avançada, né, que é uma das questões mais importantes quando falamos sobre tratamentos para engravidar, para que vocês possam se antecipar e se planejar o mais breve possível.